A vacinação contra a Covid-19 vai começar por idosos, profissionais de saúde, indígenas. O governo divulgou o plano de vacinação tão cobrado do governo nas últimas semanas. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, explicou mais ou menos como vai acontecer essa organização. A gente quer vacinar grupos prioritários, porque esses grupos prioritários têm mais risco em desenvolver complicações e eventualmente óbitos pela doença, né? E vacinar populações que estão mais expostas ao vírus e à transmissão do vírus. São eles os trabalhadores em saúde, pessoas com mais de 75 anos, idosos que vivem em asilos, população indígena, isso na primeira fase. Na segunda fase, pessoas com idade entre 60 e 74 anos. E aí vem a fase 3, pessoas do grupo de risco que possuem algum tipo de comorbidade. Na quarta etapa, força de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade, encarcerados, que serão imunizados. E isso daria um total de quase 110 milhões de brasileiros. E aí o restante da população viria depois. Devagar e sempre, né, Ronald? Tinha que esperar todas as fases terminarem e tá correta a distribuição. A gente tem que ir pelo risco, né? Eu acho que a divisão está muito bem feita. A Inglaterra, o Reino Unido, eles só incluíram junto na primeira fase os cuidadores de idosos. Mas nesse sentido, o Brasil tá muito bem nessa divisão. Agora é esperar. Máscara com álcool gel, né? E se proteger. Hoje, inclusive, o ministro foi perguntado a respeito, ontem, a respeito de o que fazer, né? Porque tem as festas de fim de ano, tudo mais, tal. Se tinha o que ele poderia dizer para as pessoas, e ele preferiu, ao invés de dizer para as pessoas se cuidarem, usarem máscara, tomarem cuidado com a proximidade das pessoas, tá? Preferiu falar que o que as pessoas têm que fazer é, se ter algum sintoma, procurar o médico, e existem vários medicamentos para o tratamento precoce da doença. Ô Zaidan, todas as nações mais ou menos com um projeto parecido de dar prioridade a quem precisa de prioridade no início da vacinação, né? Sim, se tivesse para todo mundo, né? Então você tem de escolher. E aí você vai usar a razão, vai usar a lógica para priorizar, né? Então é claro que você tem aquelas pessoas que estão em contato direto com o problema, nos hospitais, né, nos centros de saúde, etc., médicos, enfermeiros, eles têm de receber essa dose rapidamente. Depois, é preciso incluir, inclusive há essa preocupação também na Inglaterra, e parece que aqui haverá também esse critério, no caso de pessoas de idade que moram em asilos, né? Ou seja, você tem uma população ali que não sai daquele lugar, que fica ali concentrada. E é bom lembrar que no auge da pandemia, no mundo inteiro, houve problemas nesse tipo de lugar, né? Em asilos em que alguém pegou de uma visita ou de um enfermeiro e aquilo se espalhou, pessoas em condições precárias, né? Então também elas entram aí na condição de prioridade. E depois, pessoas com mais idade, um pouco mais para frente, pessoas com algum problema de saúde, enfim, as prioridades são até lógicas, né? E é fundamental, teremos, tudo indica aí, 100 milhões de doses no primeiro semestre, e a Fiocruz, no segundo semestre, já estará produzindo. E aí, provavelmente haverá mais 160 milhões de doses. Ou seja, palavras do Pazuello, espera-se em 2021 que até o final do ano, 260 milhões de doses tenham ficado à disposição. 260 milhões de doses. Então, e além da possibilidade de que você tenha a importação de outras vacinas, porque por enquanto você está falando apenas dessa que a Fiocruz vai produzir no segundo semestre, que é a que virá de Oxford no primeiro semestre. Né? Além da rede privada, né, Zaidan? A rede privada que provavelmente deve oferecer isso por preço que a gente não tem ideia de qual será. A gente sabe como aconteceu na febre amarela, por exemplo, quando estava aquela loucura da febre amarela e todo mundo buscando vacina, laboratórios, clínicas de vacinação oferecendo a vacina por valores altíssimos.
A gente não sabe se já existem negociações dessas empresas, desses grandes grupos, que vão oferecer a vacina ou da Pfizer. Para compra das doses, né? Exatamente. Isso provavelmente na rede privada, para um público específico, deve ser ofertado, né, Zaidan? Deve ser ofertado e aí com a possibilidade, eu falava há pouco aí do coordenador da Pfizer no Brasil, que faz as pesquisas em São Paulo, ele dizendo que não é uma impossibilidade usar a Pfizer no Brasil por conta daquela exigência de armazenagem em menos 70 graus. Ele disse que há recipientes para o transporte nessa temperatura e até que depois a vacina seja colocada num refrigerador normal, comum, por 5 ou 6 dias. E o Brasil, é sempre bom ressaltar, o Brasil tem uma capacidade acumulada, né, um conhecimento acumulado em vacinação em massa que poucos países têm. Porque o Brasil tem campanhas nacionais regulares de vacinação. Então, fazer uma vacinação em massa não é para o Brasil algo que possa ser visto como um desafio. O país não está preparado para isso. Não. Vacinar é um hábito nacional. É algo que é feito frequentemente. E com um engajamento nunca antes visto na história. Claro. Né? Exato. Então, é possível. E outra coisa, depende, claro, da situação de cada país. No Japão, o parlamento já aprovou o projeto do governo para que todos os cidadãos japoneses sejam vacinados gratuitamente. A vacinação será gratuita. Vacinação gratuita determinada pelo governo do Japão. Ele vai bancar cada dose. Quantas doses? Tudo indica serão 2 no primeiro ano. É bom lembrar isso. Tem a dose de reforço, né? Tem a dose de reforço. Então, nas contas, na hora da contabilidade, é preciso considerar a dose de reforço. Porém, segundo os especialistas, talvez daqui a 2 anos seja possível determinar quantas vacinas contra a Covid-19 as pessoas terão de tomar ao longo da vida. Porque a vacina para gripe você toma todo ano. Todo ano. Para sarampo você toma 2 na vida. Eles não sabem ainda quantas serão necessárias durante a vida. Não é? Mas o que parece claro é que serão 2 doses. Seja a da Pfizer, seja a Coronavac, seja a de Oxford, né? Tudo indica que serão duas aplicações, né? Uma diferença de 2 semanas entre uma e outra, ou 3 semanas entre uma e outra. Isso.